Olá, ouvintes do Prodecast, o podcast da empresa Prodetec. Sejam muito bem-vindos a este nosso terceiro episódio. Quem ainda não me conhece, eu sou o Clóvis Ferreira de Araújo e apresentarei o programa no dia de hoje. E também, para quem ainda não conhece a Prodetec, dizer-lhes que a Prodetec é uma das maiores e melhores empresas de segurança privada do Brasil, atuando em todo o território nacional, oferecendo vigilância, facility, segurança eletrônica, rastreamento veicular, dentre outros produtos. Nós estamos aqui para discutir um assunto muito importante, que é a questão da segurança de um modo geral, tanto a segurança pública como a segurança privada. E você que acompanha o podcast sabe que nós temos aqui a oportunidade de falar sobre temas muito importantes que, de qualquer forma, direto ou indiretamente, são relativos à segurança das pessoas de um modo em geral. E hoje nós temos uma oportunidade ímpar, que é de ouvir o professor doutor Fauzi Hassan Shukri, promotor de justiça aqui no estado de São Paulo, que tem uma longa jornada dentro do Ministério Público, hoje atuando no segmento da execução penal, um tema palpitante, que é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. E o Dr. Fauzi também é um acadêmico e escritor de muitas obras do direito processual penal, e o Dr. Fauzi hoje ocupa a coordenadoria da Faculdade de Direito de Sorocaba, São Paulo. O Dr. Fauzi é mestre, doutor e pós-doutor na área de processo penal, uma das maiores autoridades do Brasil, se não do mundo, na área do direito processual penal. Então, nós temos a honra e o prazer de receber aqui o Dr. Fauzi Hassan Shukri. Dr. Fauzi, seja muitíssimo bem-vindo. É uma honra ter o senhor aqui no nosso podcast e eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações iniciais para nós fazermos algumas perguntas ao senhor sobre os temas de execução penal que são muito importantes para a nossa realidade momentânea. Inicialmente, meu estimado amigo de tantos anos, Dr. Clóvis, é uma imensa satisfação compartilhar mais essa atividade consigo no nosso Prodecast, né? E dentro daquilo que nós vamos discutir hoje, nós temos realmente temas de grande relevância prática e grandes discussões teóricas sobre todos os assuntos que estão reservados para essa nossa conversa, que muito me honra poder travar consigo e com todos e todas ouvintes que estão nos acompanhando. Muito obrigado, Dr. Fauzi. Nós selecionamos aqui, a pedido dos nossos ouvintes, algumas questões que são palpitantes para os dias de hoje, né? Sim. E uma das primeiras questões que eu gostaria de fazer ao senhor, que hoje atua no ambiente da execução penal, né? É sobre a delação premiada, né? Okay. Esse instituto, o que é a delação premiada e, inclusive, se ela é em si uma prova. Perfeito. É de fato muito oportuna essa temática, porque nos últimos 30 anos, vamos dizer assim, desde 1995, o Brasil conheceu e conhece uma sucessão de leis que tratam da delação premiada. Sempre esteve muito ligada a temática à criminalidade organizada. Nesse ponto, o Brasil tentou, desde os anos 1990, se aproximar de legislações existentes no direito comparado que tratam da delação no ambiente da criminalidade organizada, seja de tipo mafioso, seja de tipo terrorístico. E a primeira lei que nós tivemos foi uma lei muito frágil, dos anos de 1995, que não satisfez de maneira alguma aquilo que é a necessidade de uma organização legislativa muito sólida, muito certa dentro deste assunto. Daí porque, durante muitos anos,
a delação premiada foi absolutamente inoperante e trazida depois numa legislação que, na verdade, não era específica sobre esse assunto, que é a Lei de Proteção de Vítimas e Testemunhas, no final dos anos 90, onde se incorporou alguma previsão normativa sobre a colaboração com a justiça e eventuais efeitos desta colaboração. Mas também era uma legislação imprópria, porque, na verdade, não atingia os objetivos esperados disso. E que objetivos são? Basicamente, uma maior assertividade na persecução penal, com uma indicação clara das circunstâncias que os fatos criminosos ocorreram, dos seus participantes, das pessoas envolvidas, de onde estão os proveitos, melhor dizendo, da atividade criminosa, né? Aquela lei de 1998, que tentou, de alguma maneira, melhorar o que havia existido em 95, também não cumpriu esse objetivo. E aí nós tivemos de esperar até, basicamente, a década de 2010 para poder ter uma legislação inicial sobre este assunto, que acabou em 2019, sendo alvo de uma nova reforma. Então, tudo isso mostra que, na verdade, nós ainda temos uma dificuldade, uma maturidade, uma falta de maturidade legislativa sobre o assunto, que a lei de 2019, dentro do contexto daquilo que foi chamado de pacote anticrime, procurou de uma certa maneira, definir melhor, mas as críticas permanecem. Entre 2013 e 2019, nós tivemos um aumento muito significativo do uso de delações premiadas, porque a lei passou, ainda que de uma maneira criticável, passou a dar contornos mais precisos a como fazer a delação, de um lado. De outro lado, e esse é um dos déficits de legalidade que existe na jurisdição negociada penal há muitos anos. Falta, ainda nesse ponto, contornos mais claros sobre os limites do que se deve, pode negociar e o objeto dessa negociação de delação premiada. Nada obstante, de 2013 até 2019, nós tivemos um aumento exponencial do uso de delação, e de 2019 para cá, né, esse emprego permanece. Uma das coisas, já que você, doutor Clóvis, tocou na ligação entre delação premiada e execução penal, uma das grandes mudanças nesse itinerário legislativo e que existe hoje é a possibilidade da delação premiada acontecer na fase da execução da pena. E isso gera situações práticas extremamente delicadas, porque, primeiro, que nós nunca tivemos essa cultura, e operacionalizar um instrumento desse na fase de execução da pena pressupõe uma caminhada, pressupõe uma certa maturidade cultural de como fazê-lo. Porque você pega, por exemplo, uma pessoa supostamente não, aí já está condenada, uma pessoa condenada por envolvimento na criminalidade organizada, e você vai oferecer a ela uma delação para que ela, por exemplo, delate outros comparsas. Do ponto de vista da operacionalização disso, nós temos sérias dúvidas de como proceder. E essas dúvidas de como proceder, que existem nesse momento, existem em momentos anteriores. Não exatamente de como proceder hoje, mas do objeto da negociação da delação. Se nós vamos
há um arco temporal que vai de 2007, 2008 até o presente momento, nós vamos ver inúmeros casos que depois, com a entrada em vigor da nova legislação em 2013, foram conduzidos na base da delação. E aí vem a questão do como foi negociado, do que se negociou, e a imprensa, de uma maneira geral, ou noticiou em muitos momentos que, por exemplo, um determinado réu, para obter dele a delação premiada, ou uma pessoa investigada, para obter dela a delação premiada, ela manteve, por exemplo, assim, praticamente íntegro o patrimônio que ela amealhou com o crime. Eu não vou fulanizar a situação, mas esta é uma situação identificável e que nos coloca, para além do caso prático, a pergunta: qual a regulamentação que nós temos sobre o objeto do acordo na delação? E nós não temos isso. Em sistemas basicamente do direito anglo-saxão, sobretudo o sistema estadunidense, existem parâmetros normativos para isso. Casos em que não se pode negociar, o que se pode negociar dentro dos casos que admitem negociação, para não transformar a negociação numa loteria. Justo. Que é algo que muitos envolvidos nesta prática, né, muitos operadores do direito envolvidos nesta prática, cobram. Então, por que num determinado caso, fulano, que estava sendo investigado e delata, né, uma organização criminosa, pode, por conta da delação, manter aquilo que se aproveitou ilicitamente da prática do crime que cometeu? Outra coisa que também chama muito a atenção nessa ausência de legalidade clara vamos, então, colocar na delação, no acordo de delação, uma pena que é substancialmente muito menor do que seria a somatória das penas máximas de todos os crimes pelos quais aquela pessoa seria imputada. Isso também está reportado em casos de conhecimento amplo, né, que dentro dessa lógica, uma pessoa que na somatória das penas máximas dos crimes imputáveis teria mais de 100 anos de pena e o acordo abarca menos de 10% dessa quantidade, e aí uma outra situação envolvendo a execução penal a ser cumprido, por exemplo, hipoteticamente, uma pena somada de 100 anos, transforma-se numa delação premiada de 10, com cumprimento em regime aberto, que seria vedado, porque essa quantidade de pena imporia o regime fechado pela legalidade da lei penal, da lei das execuções penais. E situações como essa aconteceram na prática, à sombra de uma legalidade mais clara sobre os limites e o objeto da negociação. Então, esse é um cenário que ainda é preocupante na legislação, porque essa assimetria nos acordos de delação premiada gera, vamos dizer assim, uma certa perplexidade. E, na verdade, Dr. Clóvis e nossos ouvintes, nossas ouvintes também, nós temos esse problema da falta de uma legalidade estrita no objeto da negociação, desde a Lei 9.099 de 95. Só que como a Lei 9.099 trata de infrações de menor potencial ofensivo, e nós falávamos e falamos ainda nesse contexto de cestas básicas,
Então, não se dava importância à discussão de uma normatização clara sobre o objeto do acordo da negociação. Mas lá atrás, se a gente for fazer um resgate histórico do que aconteceu, né, nesse ambiente pequeno, mas cujos problemas existem hoje na macrocriminalidade, nessa microcriminalidade, o que acontecia? Se você caísse, o caso caísse com um membro do Ministério Público A, o acordo era 3 cestas básicas. Se caísse numa audiência com outro operador de direito, a oferta, por um caso idêntico, era 5 cestas básicas. Se caísse com um terceiro operador de direito, a oferta era 1 cesta básica para casos absolutamente idênticos. O que, desde aquele momento, colocava para as poucas vozes mais críticas a respeito, a preocupação quanto a um déficit de legalidade. Aí. Nós não podemos deixar isso ao alvedrio de subjetivismo. Né? Exato, o subjetivismo. E um subjetivismo acompanhado de uma homologação que também cumpria, e não é das vezes cumpre, naquele caso, hoje, na delação premiada, é um pouco diferente, cumpre um papel meramente superficial. Sim. Naquele momento, lá na Lei 9.099, era pura e simplesmente um proceder quase que refletido. Esses mesmos problemas de déficit de legalidade permaneceram ao longo de quase 30 anos e hoje eles são efetivamente muito mais evidentes, porque esses casos da macrocriminalidade eles chamam muito mais a atenção da mídia, né, pela dimensão social que esses casos possuem, e essa é uma lacuna que nós precisamos efetivamente regrar de uma maneira mais bem contornada, para que assim, o devido processo legal cumpra o seu papel típico no Estado de Direito. Né? As agências de inteligência governamentais se preocupam com as questões de espionagem e contra-espionagem, atuando de forma exclusiva para o setor público. A BCI, Bureau of Corporative Intelligence, a mais prestigiada empresa de inteligência no ambiente corporativo, desenvolveu para inúmeras empresas atividades de contra-inteligência, acompanhando o avanço das ações comerciais, geopolíticas e tecnológicas no mundo. Possui agentes e escritórios em diversas capitais para atendimento em todo o território nacional, Estados Unidos, Europa e China. No Brasil, em especial, face à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a cibersegurança tornou-se algo obrigatório para a proteção de ataques a bancos de dados. Os resultados 100% positivos demonstram o alto nível de competência da BCI nas atividades de inteligência e contra-inteligência. BCI, excelência em inteligência corporativa. Essa questão muito bem abordada, Dr. Fauzi, de que há uma dosagem diferenciada para casos idênticos, né? Preocupante, extremamente preocupante. Ainda que nos crimes que se encaixam na 9.099, mas, como muito bem observou, principalmente nos de alto calibre, né? Perfeito, perfeito. E a delação é uma prova, Dr. Fauzi? Não, a delação ela não é uma prova, isso é algo que, sobretudo para um público leigo e nas abordagens de uma mídia não especializada na área jurídica, causa uma confusão muito grande. Uhum. Porque até ao arrepio de uma normatização mais severa, muitas vezes conteúdos de delação premiada são publicados de uma forma irrestrita na mídia. E isso gera para a população em geral, e é normal que gere, porque ninguém tem obrigação de ter conhecimento técnico disso, gera a ideia, fulano delatou, então o que mais que falta? Falta exatamente tudo. Porque a delação, ela não vou usar aqui expressões técnicas, porque a nossa mídia aqui certamente
alcança pessoas que não têm formação jurídica. Então, vamos esquecer, num certo momento, as terminologias técnicas, vamos falar de uma maneira mais de senso comum. A delação não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Inclusive, para que ela gere os benefícios do acordo celebrado. Então, a partir da delação, é que você vai construir as provas que servirão à acusação, que serviriam à acusação em relação a processos em que essa delação se projeta. Porque, por exemplo, você tem uma delação, esta pessoa que fez a delação se beneficia, esta pessoa delata A, B, C e D. Ora, esta delação não significa que A, B, C e D estejam automaticamente condenados por conta da delação. Esta delação ela é a fonte a partir da qual nós iremos buscar as provas para a condenação destas outras pessoas. Tanto que, dentro do arcabouço legal, esta delação, ela exige que haja eficácia naquilo que se delatou. O que significa dizer, se fulano vai, delata e diz, foi A e B, foram A e B que praticaram o crime, mas esta delação não indica as fontes de prova onde se possa buscar a certificação de que A e B praticaram o crime, esta delação ela não tem validade jurídica, ela é imprestável, e isto obriga o Estado acusador a sempre construir o acervo probatório em relação às pessoas delatadas. Isso é difícil de ser compreendido pelo senso comum, pela população de uma maneira geral e, sobretudo, pelo enfoque que muitas vezes as mídias, às vezes até mesmo algumas jurídicas, mas, sobretudo, as não especializadas no mundo jurídico dão ao assunto. Porque a incorreta percepção que é passada é de que a delação basta por si mesma. E está tudo resolvido ali. E fosse assim, poderia existir até um tom de vingança. Com certeza, com certeza. O emprego da delação, que já sofreu muitas críticas éticas, no meu modo de ver, não bem fundamentadas, mas sim, a delação, se ela não tiver contornos de legalidade muito bem definidos esses contornos, pode levar, sim, a situações de vingança. Por isso que a construção probatória a partir da delação, ela é uma construção imperiosa, né? Ninguém vai ser condenado, ou ninguém deveria, dos delatados, ser condenado exclusivamente com base numa delação não demonstrada, né? Exato. E isso nos coloca um desdobramento muito interessante, né? Sim, observa-se muito a justiça penal negociada pelo seu viés utilitário. Esse utilitarismo da negociação penal já foi objeto de muitas análises críticas no direito comparado, que colocam a seguinte questão: o Estado se acomoda na produção investigativa. A negociação, ela é um instrumento potencialmente inibidor do aperfeiçoamento das técnicas investigativas, que deveriam estas técnicas levar à elucidação de casos. Justamente. E isso é algo que precisa ser muito refletido pelas instituições envolvidas e pelo legislador. Incentivar mecanismos como delação tende a acarretar, por exemplo, um enfraquecimento estrutural da polícia investigativa.
por Justo. exemplo. Exato. Né? Exato. Então você vai... Por quê? Porque a Não loja... desestimula, não é? Porque Desestimula. já tem a delação, tá Exato. ótimo, né? Vamos... Exatamente. Assim, a atividade investigativa, e vamos falar da atividade da polícia investigativa, em particular, ela vai reduzindo a sua capacidade de sofisticação, né, a partir do momento em que se torna muito dependente do flagrante, ou seja, se não há flagrante, a investigação se alonga por um período imenso, e, ao mesmo tempo, um outro instrumento é esse da negociação penal, que acomoda as instituições a esse tipo de emprego de instrumento dessa natureza, né? Então, ao mesmo tempo, é lógico, existe uma busca de aperfeiçoamento dos policiais investigativos, das autoridades que lidam com investigação, mas a negociação penal é uma muleta muito poderosa, né? E é um instrumento que, se nós olharmos, por exemplo, hoje, o efetivo da Polícia Investigativa no estado de São Paulo, né, o quanto da diminuição desse efetivo não tem a ver com uma maior acomodação no emprego de instrumentos de negociação penal. Porque se você vai investigar dentro de um modelo clássico de investigação, você precisa de muito mais gente, você precisa de muito mais equipamento, você precisa de muito mais investimento, né? Exato. Então, nesse particular, esta crítica, que não é nossa aqui no direito Não, é geral, brasileiro, né? é uma crítica que merece muita reflexão, né? Eu acho que esse viés crítico é muito mais consistente do que, como se dizia, não, delação, ela cria um conflito ético entre os criminosos, o que é um argumento, sim, bastante, eu diria, questionável, vamos dizer. Justo. Tá? Bastante, sim. E existe alguma limitação legal para a delação? Bom, na verdade, nós temos, se nós formos olhar o modelo brasileiro de negociação penal na delação premiada, no colaboracionismo com a justiça, na verdade, nós podemos ter dois modelos coexistindo. Nós temos o modelo que é o mais conhecido da lei de 2013, que versa sobre esse mecanismo no enfrentamento da criminalidade organizada, mas, rigorosamente falando, há vários estudos que demonstram que a lei de 1998, aquela imperfeita, imprecisa, continua normalmente em vigor nesta parte e cabe em todos os outros crimes. Então, na verdade, nós haveríamos, teoricamente, de pensar na coexistência de dois modelos. Esse da criminalidade organizada, que cabe, inclusive na fase da execução penal, e um outro modelo para o restante das outras hipóteses de criminalidade, sem todas as, vamos dizer assim, os contornos que a lei de 2013 traz para a delação ocorrida no âmbito da criminalidade organizada. Essa é uma abordagem bastante interessante e pouco explorada, porque nós passamos a olhar exclusivamente, com mais atenção, porque são os casos mais midiáticos, as delações ocorridas no âmbito da criminalidade organizada, muitas vezes envolvendo atores políticos, né? Então, isso dá um destaque social diferenciado para esta lei. Mas, rigorosamente falando, nós precisamos considerar que nós temos dois modelos jurídicos de negociação no âmbito da delação.
né? Muito complexo isso, não, doutor Fauzi? Muito. E o que acaba acontecendo? De fato, olha-se muito mais a lei de 2013, até porque a lei de 1998 ela não é razoavelmente estimulante para esse colaboracionismo nas demais hipóteses, né? Então, a gente acaba tendo foco, o olhar muito mais voltado para esta normatização, que depois foi, de 2013, como a gente falou, foi alvo de uma reforma em 2019, do que nas demais hipóteses, né? Doutor Fauzi, aproveitando, eu gostaria de lhe fazer uma indagação Sim. sobre a nossa atual lei de execução penal. Eu gostaria que o senhor nos desse aqui a sua impressão sobre essa lei importantíssima, não é? Que cuida depois da condenação de um determinado criminoso, da sua permanência no sistema e ou em outras situações, tais como o regime semiaberto, o regime aberto. Doutor Fauzi, a lei de execução penal hoje merece uma maior atenção, precisa ser remodelada? Quais são as críticas que poderíamos fazer em relação a esse instituto jurídico? Olha, é muito, muito importante essa abordagem, essa sua pergunta, essa sensibilidade para esse tema, porque nós estamos exatamente fazendo 40 anos da LEP. A LEP entra em vigor em 1984. E ela entra em vigor, vamos fazer um pouco de um resgate histórico aqui, que é muito significativo. Ela entra em vigor numa reforma que não foi completada, porque em 1984 entra em vigor a LEP, entra em vigor a nova parte geral do Código Penal, então, nova parte geral. Não entra em vigor aquilo que haveria de ser a reforma do Código de Processo Penal, a reforma global do Código de Processo Penal, e não se mexe na parte especial. A LEP ela é fruto de discussões construídas nos anos 1970, mais exatamente, aqui falando, né, da literatura brasileira. Alguns aspectos de execução penal podem até ter sido discutidos em outros países antes disso, mas a discussão da LEP é uma discussão dos anos 1970. Ela é, portanto, uma legislação anterior à Constituição. E do ponto de vista da sua compatibilidade com a Constituição, nós poderíamos aqui usar um outro episódio para colocar pontos técnicos dessa difícil compatibilidade da LEP com a Constituição. Mas me parece que é muito mais interessante para o nosso público aqui, me permita colocar dessa maneira, destacar, por exemplo, que quando a LEP entra em vigor, a parte especial do Código Penal era muito diferente da parte especial hoje. Nós não tínhamos uma legislação extravagante penal tão ampla Exato. e tão complexa como nós temos hoje. E alguns instrumentos da LEP, não, se você for olhar o processo legislativo da LEP, as discussões, é difícil encontrar-se com clareza justificativas técnicas para determinadas situações adotadas pela LEP. E eu vou dar um exemplo. A LEP criou 3 estágios de execução da pena. O estágio mais severo, que é o regime fechado, um estágio intermediário, que é o que você colocou, o regime semiaberto, e um estágio final, dado pelo regime aberto, e com a presença de um outro instituto, que não é um regime de pena,
mas que, ao longo dos anos, se faz ao lado do regime aberto, que é o livramento condicional. Disse que há determinadas decisões legislativas que não são identificadas por que foram tomadas daquela forma. Então, na locução da LEP, na estrutura da LEP, na estrutura originária da LEP, e essa ainda é a regra geral, embora com a reforma de 2019, também no pacote anticrime, nós tivemos mudanças nessas frações, mas a regra geral era você progride enquanto requisito objetivo. Requisito subjetivo é um outro assunto. Mas enquanto requisito objetivo, você progride do regime fechado para o semiaberto com 1/6 de pena. E aí você pode me perguntar, por que 1/6? E eu direi a você que, salvo o melhor juízo, é porque Deus quer. Porque, na verdade, isso não tem uma justificativa técnica do porquê a legislação se colocou desta maneira. Então, você pegue uma pessoa que lá, em 1985, tenha sido condenada por um homicídio simples. Vamos deixar os qualificados, que depois serão tratados de uma outra forma, a partir de 1990, com a Lei dos Crimes Hediondos. Essa pessoa progride de regime numa pena mínima de 6 anos, ela progrediria de regime com 1/6 de pena. Por quê? Qual foi a justificativa teórica, a justificativa técnica para isso? Não há. Quais são os estudos onde se embasou o legislador e mesmo os trabalhos doutrinários para dizer, não, é 1/6? Ora, esse achismo legislativo, Exato, ele vai se repetir inúmeras vezes ao longo dos últimos 40 anos. Porque se nós formos, por exemplo, a reforma de 2019, que criou uma tabela que eu reputo extremamente complexa, para um leigo inacessível, de frações de progressão, se nós formos olhar por que essas frações são como são, nós não estamos diante de nenhum embasamento técnico para isso. Nenhum. O que significa dizer isso? Do ponto de vista bem operacional, na construção do modelo legal, faz-se aquilo que se vem à cabeça. E aí é inevitável, diante desta ausência de solidez científica, no sentido de observar estudos, lógico, tal, né? Uhum. Sobre observar o direito comparado. Direito comparado, você falar em progressão de regime com 1/6 de pena, até onde eu pessoalmente tenho conhecimento, isso é inexistente. Não tem paradigma no mundo. Né? Até onde eu conheço, e dou a mão à palmatória se for diferente em algum país específico. Daí porque a execução penal sofre desse tipo de crítica. Mas a execução penal, ela sofre de outros tipos de crítica também, que não estão exatamente na LEP, mas na condução da política carcerária brasileira. É histórico, vamos dizer assim, desde meados do século passado, que o Instituto do Indulto é usado como um instituto de política de descarcerização no Brasil. E nós temos, sobre o indulto, questões técnicas extremamente relevantes. Nos últimos 10 anos,
nós tivemos uma disparidade tão grande de instrumentos de indulto que um deles, inclusive, foi levado ao Supremo porque se concedia um indulto com uma fração absolutamente ínfima de cumprimento de pena, gerando discussões sobre os limites da Presidência da República na construção de decretos de indulto. Então, esse, por exemplo, é um outro tema muito relevante do ponto de vista prático da LEP. Muito relevante. E que ocorre até por conta da lacuna que a lei deixa, né? Muita coisa. Assim como o doutor falava a respeito da questão da delação premiada, me parece que nessa questão do indulto nós também temos um vazio aí, né? Que permite subjetivismos, né? Que permite interpretação. É verdade. O Dr. Clóvis coloca um tema que daria também mais um programa. Mais um outro Vão episódio. existir mais alguns, viu, Dr. Fauzi? Sim, porque ou nós levamos a execução da pena a sério, em tudo que isso importa, justo, ou então nós caminhamos para um modelo em que a pena em si não tem significado algum. Por que eu estou frisando desta maneira? Porque ao lado desses problemas legais, assim, que têm dimensões técnicas muito grandes, o fato é que nestes 40 anos de vigência da LEP, há uma dificuldade muito grande do Estado brasileiro em estruturar o que é necessário para a execução de pena. Então, por exemplo, o regime aberto, que foi uma criação, se pode dizer, da comunidade jurídica ao longo dos anos 70, reconhecida pela LEP. Falando-se em casa de albergado, isso nunca existiu no Brasil. Pois é. Nunca. Em lugar... se houve algum projeto piloto nestes 40 anos, ficou no projeto piloto. Porque, do ponto de vista institucional, efetivo, né? nunca houve um lugar onde esse regime aberto pudesse efetivamente ser cumprido. Sorte que, inexistindo, porque não existe mesmo, casa de albergado, esta pessoa que está no regime aberto, ela vai perder a noção de que ela está cumprindo uma pena. Esta é uma grande verdade, né? Se nós observarmos os índices de desatendimento pelas pessoas condenadas no regime aberto aos compromissos do regime perante o juízo das execuções, esse desatendimento, ou seja, a pessoa desaparece, nunca mais vai ao fórum como tem de ir. Se essa pessoa tem algum outro tipo de restrição, você não controla, né? Quantitativamente, isso é muito maior do que, por exemplo, o não retorno da saída temporária, que é um tema que está hoje, neste momento, inclusive que nós estamos gravando, objeto de uma discussão social intensa por conta da nova legislação que entrou em vigor exatamente no dia em que nós estamos gravando este podcast. Ora, ganha-se um espaço midiático muito grande para dizer não podemos ter saídas temporárias, mas não se olha que o regime aberto é um regime absolutamente ineficaz. E se nós formos as estatísticas de abandono de cumprimento das regras do regime aberto, aqui há uma potencial reincidência de uma quantidade estatisticamente muito grande. Sim. Né?
Então, isso no regime aberto. O regime semiaberto, nesses 40 anos, ele se transformou numa coisa que se pode dizer, na prática, absolutamente incompatível com o modelo legal. Porque a ideia do modelo legal era, bom, vamos lá, você progride do fechado para o semiaberto, na regra histórica, com 1/6 de pena e mais requisitos subjetivos, né? Porque não é só 1/6 de pena, precisa ter uma análise do comportamento carcerário desta pessoa também. Vai para o regime semiaberto. O idealizado no regime semiaberto era a pessoa fica recolhida à noite e trabalha durante o dia. Isso, como regra geral, no Brasil não existe. Não. Tanto não existem as condições do regime aberto, que faz alguns anos o Supremo Tribunal Federal teve de sumular vinculativamente esta situação para esgotar uma discussão que era muito presente. O sujeito tinha direito ao semiaberto, mas não existia unidade prisional com vagas no sistema semiaberto, às vezes não existia nem unidade prisional. Então ele vai direto para o aberto, ele pularia esta etapa. E o Supremo tomou uma decisão vinculante neste assunto, né? Salvo engano, me perdoem as pessoas que estão nos ouvindo, eu tenho uma dificuldade muito grande de guardar números, mas eu acho que é súmula 52 do Supremo, em que o Supremo diz, não tem vaga, então vai realmente direto para o aberto. Então, o que é esta execução de pena? Esta execução de pena, nesse caso, não é nada. Pois é. Não é nada tomando-se como base aquilo que justifica a existência de uma pena para muitos doutrinadores, né? Como uma política de retribuição, ou uma política de prevenção específica, ou uma política de prevenção geral. Não cumpre nenhuma destas funções. E, para situações de encarceramento, o Supremo Tribunal Federal, há alguns anos, se filiou a uma ideia construída num país vizinho, aqui na Colômbia, sobretudo, e acabou declarando um estado de coisas inconstitucional na execução de pena. Porque direitos primários da população encarcerada recorrentemente, historicamente, perenemente, são desrespeitados. E qual é o grande problema de você desrespeitar o direito destas pessoas? E aqui eu vou fazer uma abordagem, eu espero ser bem compreendido. É lógico, você tem o respeito humano a estas pessoas, que é o que embasa tudo isso. Mas agora vamos olhar isso também dentro de uma lógica que nos coloca o seguinte: qual a consequência desse desrespeito a esses direitos básicos? Se o Estado não provê alimentação para estas pessoas encarceradas, se não atendimento médico, remédios, quem vai prover? Quem vai prover isso hoje? É o crime organizado. E até a segregação, né, doutor Fausto? Porque hoje, há tempos, né, eu fiz atividades no ambiente da Polícia Civil, onde trabalhei, em especial quando eu estava no grupo de operações especiais, atividades inúmeras em estabelecimentos prisionais, né? Inclusive de delegacias, que não é um estabelecimento prisional, mas que era um momento de contenção ali daquele indivíduo que estava sendo preso em flagrante, ou enfim, iniciando o cumprimento de uma pena. E nós verificávamos ali que as condições eram absolutamente desumanas, né? Então, óbvio que se coloca-se uma pessoa que está cometendo ali um pequeno delito, né, um delito menor,
junto com um outro bandido experiente, categorizado, né, envolvido com o crime organizado, a tendência de cooptação desse indivíduo que estava no delito menor para ir para um ambiente de criminalidade mais perigosa. E até a questão também de ordem eminentemente humana, né? Porque se a pena tem o objetivo, dentre outros objetivos, mas tem o objetivo de reintegrar o indivíduo para a sociedade, colocá-lo numa situação onde ele perde, inclusive, a dignidade, não vai alcançar esse objetivo, né? A questão é que existe a pena, mas o cumprimento dela não está sendo feito de modo adequado, né? Sim, perfeito, doutor Clóvis. E se nós olharmos o que foi a realidade brasileira nesses 40 anos dentro do sistema prisional, o crime organizado se organiza, se fortalece, se expande a partir da onde? Do sistema prisional. Do sistema prisional. Né? O crime organizado se estruturou dentro do sistema prisional brasileiro. É isso, né? E continua, Sim. né? E continua, porque nós temos relatos sociais das disputas de facção dentro de presídios, das consequências e da ausência do Estado, né, em muitos desses momentos. Sim. O que fez, então, o Supremo dizer é o estado de coisas inconstitucional. Tá. Entre essa declaração do Supremo e a mudança da realidade, existe a operacionalização das coisas. Né? Exato. E essa operacionalização nós vemos ainda com muita dificuldade, olhando o Brasil como um todo. Né? Experiências mais bem-sucedidas podem acontecer pontualmente, alguns estados com uma estrutura prisional melhor do que outros, mas olhando a realidade brasileira como um todo, o Estado, na execução da pena, é ainda muito ausente. Né? É verdade. E nós estamos falando destas penas, né, ou basicamente desta pena privativa de liberdade, mas quando no Brasil, em 1997, nós adotamos, então ali em 97 nós já estávamos, 84 para 94, nós já tínhamos 13 anos de vigência da LEP, nós adotamos no direito brasileiro um leque de penas alternativas, as chamadas penas restritivas de direitos, que é um avanço, evidentemente. E o que de 1997 até agora, portanto, nesses 27 anos, nós constatamos, também olhando a realidade brasileira como um todo, a fiscalização das penas restritivas de direitos é extremamente frágil. Extremamente frágil. Em algumas cidades, talvez em um ou outro estado como um todo, você pode ter algumas experiências pontuais mais exitosas. Porém, olhando a realidade brasileira como um todo, o índice de fiscalização e o índice de cumprimento integral destas penas restritivas de direitos precisaria ser mais bem evidenciada para a população, para se mostrar o quanto isto também é frágil. Né? Em alguns lugares, você tem um controle um pouco melhor do cumprimento das penas, como, por exemplo, a prestação de serviços à comunidade. Em alguns lugares. Mas esta não é exatamente uma regra geral. E aí, por questões técnicas que escapam aqui, a gente não tem, não é aqui o lugar para a gente desenvolver miudezas, ou minúcias, melhor dizendo, técnicas, né? Nós precisaríamos deixar muito claro também o percentual de prescrição destas penas. Exatamente.
que é uma realidade absolutamente preocupante. Isso. Porque muitas vezes entre a condenação e o que seria o início dessa pena, o caso prescreveu. Prescreveu por inoperância do Estado. Né? E isso gera, né, sensação de impunidade, né, então, doutor Fauzi? Exato. No fundo, a grande consequência é essa. Eu acho que esta é a grande conclusão que a gente pode chegar olhando o sistema de execução penal como um todo. Ele passa uma percepção social. E não adianta não querer dizer que é desimportante a percepção social. Nós fazemos a legislação para uma determinada sociedade. Isso. A percepção social predominante é de um sistema de execução absolutamente ineficaz. E aí surge, em algum momento, doutor Fauzi, o RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado. Sim. O que seria exatamente esse regime disciplinar diferenciado? Sim. Esta é uma situação que surge como uma resposta do Estado ao crescimento da criminalidade organizada, muitas vezes dentro das próprias unidades prisionais. E é um sistema que, operando dentro do regime fechado, é uma especificidade de cumprimento da pena privativa de liberdade dentro do regime fechado, por indisciplina, por potencial envolvimento daquela pessoa presa com o crime organizado, no intuito de tentar frear, né, a presença que é sempre reportada em inúmeros estudos da criminalidade organizada dentro do sistema prisional. Né? Certas regras ali, claro, são, por determinados segmentos, são muito criticadas, porque há um isolamento carcerário muito significativo da pessoa submetida a este regime diferenciado. Também há críticas de determinados segmentos à duração desse regime e à possibilidade da sua renovação, né? Mas se tratou da resposta que o Estado encontrou, e há de se questionar se foi suficiente para tentar frear, né, a presença do crime organizado dentro do sistema prisional. Né? Num contraponto, doutor Fauzi, teríamos aqui a ANPP, conhecida como hoje o Acordo de Não Persecução Penal. Perfeito. O senhor poderia nos dar, por favor, uma informação, uma ideia do que seria isso para os nossos ouvintes? Claro, e é muito interessante esse link que você faz, pelo seguinte, porque, na verdade, na medida em que o sistema de execução penal demonstra historicamente a sua falência, vão surgindo mecanismos de, vamos dizer assim, de escapar-se do sistema penal tradicional, por, sobretudo, mecanismos de negociação penal. O acordo de não persecução penal é um exemplo, que chega a um resultado que evita o processo clássico, o processo penal clássico. Então, o ANPP, ele até tem uma história muito interessante fora do direito brasileiro, que também, numa outra oportunidade, nós podemos conversar. Mas no direito brasileiro, ele chega objetivando crimes sem violência e grave ameaça, o que quer dizer, nós estamos falando de uma criminalidade muito potencialmente patrimonial, sem violência. Os grandes exemplos aí são estelionatos, exemplos de cabimento, né, do ANPP.
estelionato, o furto, a apropriação indébita, né? Em que, obedecidos determinados requisitos objetivos, quantidade de pena, não ser o crime cometido com violência ou grave ameaça, e determinados requisitos subjetivos, ou seja, a pessoa não pode ser um criminoso habitual, não pode ter se beneficiado deste mesmo acordo até 5 anos antes. O que você faz? Você tira esse caso da jurisdição contenciosa penal, por meio de um acordo, e vai estabelecer, dentro de um marco de negociação, vai estabelecer determinadas obrigações para que esta pessoa, que seria processada regularmente, esta pessoa, ela possa, então, em cumprindo estas obrigações, ela possa definitivamente dizer: sua punibilidade está extinta. Ou seja, você não vai ser mais... Extingue-se a punibilidade. Extingue-se. Exato. Isso tudo junto, dentro de uma grande lógica, é esvaziar a pena clássica privativa de liberdade, esvaziar o cumprimento de pena dentro desta maneira clássica da LEP, que, quando criada, evidentemente não previa pena alternativa, etc. e tal. O quanto isso é efetivo, eficaz, nós não temos estudos sérios, consistentes, recorrentes. Claro, quando eu digo não temos estudos sérios, eu quero dizer uma coisa que para não parecer ofensivo, por exemplo, a estudos na órbita de mestrados, doutorados que tocam no assunto. Não temos estudos consistentes, aptos a embasar políticas públicas na área penal, que nos digam: olha, está demonstrado que, por exemplo, o ANPP não é eficaz. Nem ao contrário. Nem ao contrário. O ANPP, em particular, é um instrumento razoavelmente novo, ele entra em vigor na reforma do pacote anticrime. Mas, por exemplo, a transação penal da Lei 9.099, que está no mesmo contexto que nós estamos falando aqui. Por que se criou aquilo? Para esvaziar o sistema clássico, para esvaziar o sistema prisional. Qual é o efeito social disso? Existem pontuais estudos. Lembro-me muito bem que, depois de 5 anos da vigência da lei, um determinado instituto fez, muito conhecido aqui em São Paulo, no Brasil, fez um primeiro estudo sobre a percepção dos resultados da Lei 9.099. Isso 5 anos depois da entrada em vigor, então nós estávamos falando... Já tinha um universo. Já tinha um universo. Né? Interessante. E nós estamos falando de uma coisa feita 24 anos atrás. Claro, estudos de pós-graduação podem ter surgido, trabalhos empíricos de determinadas secretarias de segurança pública, tudo muito isolado e disperso. Esta é a minha crítica. Tudo muito isolado, disperso, que a gente não consegue ver organicamente uma consistência. Para chegar e falar, como chegou, por exemplo, aquele estudo 5 anos depois da entrada em vigor. As vítimas se viam rejeitadas pela estrutura da transação penal. Esse é um sentimento também que a todos atinge, né? Todas as vítimas atingem, né? E, nesse ponto em particular, esta foi uma conclusão muito perversa, porque todos os defensores da então nova Lei 9.099 diziam: isto é o mecanismo de valorizar a vítima. E a percepção social era exatamente a contrária. Exatamente o contrário. Né? E dentro desse contexto, se nós olharmos, e aí vai ser no achismo, né?
Se nós olharmos, por exemplo, as pautas, a duração em que o caso, a demora de um caso no juizado especial criminal para ser julgado, né? Houve situações críticas, com pautas de mais de ano entre o fato e a audiência. O que nós podemos concluir disso? Vamos concluir eficácia desse mecanismo? Não. Não. Possível. Não é? Então, nos falta, como um todo, densidade informativa e formativa também, para que alcancemos políticas públicas consistentes na área penal e paremos de fazer leis de acordo com o humor do momento. Exato. Que é um grande problema. E uma crítica até que eu tenho o costume de fazer, com todo o respeito que é devido a todos os parlamentares, mas a verdade é que as leis penais, processuais penais, de execução penal, que saem lá do Congresso Nacional, nem sempre tem grandes juristas ali envolvidos, né? Às vezes o parlamentar é oriundo de uma outra área que não a do direito e, às vezes, deixa de enxergar pontuais situações que depois vão ficar estabelecidas em lei. Exato. E que poderão não ser apropriadas, né? Exato. E, assim, nesse ponto, para acompanhar o seu raciocínio e deixar claro, sobretudo ao público que é leigo, que nos acompanha aqui, uma lei penal é algo de uma importância transcendente, porque a sua modificação tem impactos profundos no universo jurídico. Então, quando você tem uma determinada situação jurídica e vem uma lei penal para agravar aquela situação, isso não atinge os fatos passados. É isso mesmo. Isso não atinge os fatos passados. E isso causa para a população, mas por que fulano, né, mudou a lei, por que fulano não está submetido a esta norma penal? Porque a norma é mais gravosa, a situação dele é anterior àquilo, ele não pode ser prejudicado pela lei posterior, da lei mais severa. Né? Mexer na estrutura penal não é uma coisa que se possa fazer cotidianamente. Cotidianamente, isso destrói a segurança jurídica do sistema. Por isso que, assim, há inúmeras manifestações doutrinárias no Brasil, mas sobretudo no exterior, de você colocar travas legislativas, aquilo que se chama de reserva de código, né? Para dizer, isso daqui não pode ser mudado semanalmente, mensalmente, de acordo com o que saiu na televisão e impactou a comunidade, porque o sistema penal não funciona dessa. Dr. Fauzi, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, mas, obviamente, que nós vamos precisar trazê-lo aqui mais umas 2, 3 ou 4 vezes para falarmos um pouco mais de toda essa questão tão importante que é a execução penal. Claro. E eu quero, Dr. Fauzi, pedir ao senhor as suas considerações finais, e depois vamos passar aos agradecimentos aqui ao nosso querido Dr. Fauzi Hassan Shukri, que hoje nos deu uma verdadeira aula. Mais uma vez, Dr. Clóvis, eu só tenho a agradecer o convite, o espaço aberto, a oportunidade de interlocução com todo o seu público, né? E entendermos que o sistema penal ele não pode ser um sistema de vingança, mas, ao mesmo tempo, também não pode ser um sistema que passe a sensação de fragilidade e inoperância. Né? Tendo isso em mente, a gente consegue construir um modelo de justiça penal melhor. Né?
E parabéns por toda a sua iniciativa, pela iniciativa do Prodecast, pela Prodetec, né? Tenho certeza que o podcast enriquecerá muito a comunidade brasileira com as informações que estão sendo trazidas aqui. Muito obrigado, Dr. Fauzi, meu dileto amigo, companheiro de muitos anos. Muitos anos. E a sua explicação a respeito de um tema tão complexo, tão simples, né? Que eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes aqui puderam entender perfeitamente as colocações que foram feitas. Muitíssimo obrigado. É uma honra tê-lo aqui nesse programa, até porque, eu repito, né, aos nossos ouvintes, que o Dr. Fauzi é uma das maiores autoridades no mundo na área do processo penal. E a sua experiência no Ministério Público, o Dr. Fauzi foi delegado de polícia também, antes de ir para o Ministério Público. Com muito orgulho. E a sua experiência no Ministério Público demonstrou, no dia de hoje em particular, o quanto o senhor já contribuiu para a nossa sociedade no combate à criminalidade, na segurança pública. Então, muito obrigado. Agradeço a sua presença e gostaria de tê-lo novamente aqui conosco, Sempre. Oportunamente. Sempre com muito prazer. Muito obrigado. E eu quero agradecer a todas as nossas assessorias dadas no dia de hoje, né, aos nossos amigos que estão aqui por trás das câmeras. Agradecer aos nossos patrocinadores, principalmente a Associação Brasileira de Empresas para a Proteção de Dados, a BPD, a BCI, Bureau of Corporative Intelligence, uma agência privada de inteligência, ao Escritório Ferreira de Araújo e a própria Prodetec, que teve a iniciativa e nos permitiu aqui conduzir algumas entrevistas no nosso programa Prodecast. Muito obrigado a todos. Aguardamos por vocês nos próximos episódios. Sucesso a todos. Fiquem com Deus.